Um bom dia para todos nós, que nos sintamos todos envolvidos no amor e nas bênçãos de Deus, usufruindo desse clima de fraternidade, de amizade. Comentávamos agora há pouco com alguns amigos. Aqui nós entendemos melhor, em momentos como esse de encontro, de partilha, aquilo que André Luiz nos trouxe por meio da psicografia de Chico Xavier, naquele capítulo do livro Nosso Lar, Amor, Alimento das Almas. Vamos compreendendo que de fato é o amor traduzido nessa expressão sublime das amizades, dos ideais que se comungam, que nos nutre a alma de esperança, de fé, de propósito para as realizações que nos cabem. Então, que todos possamos, neste dia, ao longo de todo o evento, sentir essas vibrações, abrirmos a essas experiências e a essas trocas, para que daqui saímos ainda mais inspirados e dispostos às realizações que nos cabem. E que alegria podermos ver os frutos dessa árvore de vida, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Essa árvore da vida que, espalhando-se em sua copa imensa, em tantos galhos, a representarem tantos projetos, tem ofertado tantos frutos de amor, de esperança aos corações. E disse-nos o Cristo que cada árvore seria conhecida pelos seus frutos. E de fato, não pela beleza da copa, pela magnificência do tamanho, mas sobretudo pela substância, por aquilo que oferta a vida, por aquilo que nutre, estimula, fortalece, pela sombra que acolhe, que refaz, que soergue. Por meio disso seriam conhecidas as árvores, sejam elas causas, sejam elas pessoas. Mas em valorizando o papel do fruto, aquilo que vemos, a culminância, é preciso entender que implicitamente Jesus nos convida também a pensar num trabalho oculto, naquilo que prepara o fruto, naquilo que torna o fruto possível. Nessa frase de Jesus, é preciso irmos mais fundo e entender que, para que cheguemos ao fruto, há um trabalho silencioso, muitas vezes oculto, há algo que sustenta aquela árvore, para que então ela se expresse naquilo que se materializa, naquilo que alimenta, naquilo que fortalece. É preciso, portanto, pensar nas raízes. É preciso pensar no tronco, que dá unidade e sustentação a essa árvore, para que então ela possa se espalhar, abrir as suas copas, ou a sua copa, em vários galhos que ofertam então à vida tanta riqueza. E é nesse sentido que vamos compreendendo a importância em nossas vidas, e neste caso, numa causa como essa, a importância de compreendermos o valor dessas raízes, deste tronco, que são os mantenedores da causa, para que tantos frutos surjam, traduzindo tantos trabalhos, tantos corações congregados, distribuindo esse alimento das almas. É preciso entender que na manutenção dessa árvore de vida está ali uma raiz fincada, estabelecida, sobre um conjunto de valores, de propósitos, que são verdadeiramente a seiva que perpassa esse tronco, cada um dos galhos que a esse tronco estão ligados, e que então se materializa na forma dos frutos. É essa a raiz que nos momentos difíceis, ante as adversidades, dá solidez a esta árvore.
faz com que ela possa resistir às ventanias, às intempéries, em seu movimento ascensional, em seu movimento de crescimento em direção aos céus. Assim também cada criatura, assim também cada um de nós. São essas raízes dos propósitos, dos ideais que estabelecemos no solo do coração, que nos dão a resolução, a resiliência, a firmeza ante as adversidades que naturalmente encontramos, para que delas saiamos sempre mais fortalecidos, robustos, sempre mais estimulados a crescer e a expandir as nossas possibilidades de servir. Eis a importância do propósito, do sentido na vida de cada criatura. Como haveria de destacar, por exemplo, Viktor Frankl, em sua obra magnífica, Em Busca de Sentido, em que ele ressalta essa importância dos ideais, dos propósitos, na vida de cada indivíduo e, sobretudo, na superação das adversidades. Claro que existem propósitos e propósitos. Aqueles mais associados aos interesses mais imediatos da vida mobilizam-nos, mas sempre com uma força limitada, quando comparados aos propósitos voltados ou destinados às coisas mais transcendentes e imperecíveis da vida. Aí vemos raízes verdadeiramente sólidas, profundamente enraizadas nesse solo do amor tão fecundo, do qual o coração então consegue extrair sempre forças novas, esperanças renovadas para superar-se, superando os desafios e não deixando de crescer e espraiar-se como uma árvore de vida onde está, ofertando aos outros corações e às vidas que tocam a sua vida os frutos da esperança, da paciência, da caridade, enfim, do amor. Assim também, quando falamos de causas, de movimentos coletivos, não há como conceber a solidez de um trabalho, a unidade de um trabalho, sem pensar nas raízes que o sustentam, que o mantêm. No tronco robusto, vigoroso, que dará então sustentação para que a copa se expanda. São os ideais, os propósitos que, de fato, agregam os corações e os fazem, apesar das diferenças naturais, falar uma mesma língua, projetar o olhar para os mesmos horizontes, se esforçarem por superar as suas próprias limitações, para que da comunhão, da conjunção de possibilidades e potenciais, algo se dê, algo se faça. E é por isso que temos visto, ao longo da história, nas grandes causas da humanidade sempre, essas raízes bem sólidas e esse tronco vigoroso a lhes darem sustentação. Porque aquelas causas ou movimentos baseadas única e exclusivamente nos interesses do mundo têm a mesma velocidade ou a mesma fragilidade destes interesses. Surgem, passam, às vezes triunfantes, mas logo fenecem. Não se sustentam ante os vendavais e os desafios naturais da vida. Mas as causas que têm se mantido, que têm se espalhado, que têm difundido pelo mundo e pela vida os seus frutos, são justamente essas que repousam, enquanto árvores, nessas raízes fundadas no amor, que se mantêm por esse vigor do tronco, que é o propósito para o bem. O propósito no bem. Para isso, portanto, é preciso fazer vibrar, pulsar no coração esse ideal, que é o único capaz mesmo de conquistar, de fazer com que voluntariamente venham a aderir a esta causa outros corações. Porque, diria Emmanuel, benfeitor espiritual do Chico, que é muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força. Para as forças e os interesses do mundo,
é relativamente fácil ajuntar esses interesses, mas com a mesma facilidade, brevidade talvez com que se formam esses ajuntamentos, também eles perecem, também eles passam. No entanto, para promover a união para a força do bem, em oposição ao bem da força, para promover esse tipo de união, somente ajuntando o coração às qualidades do Cristo, que são as qualidades universais, filhas todas elas do amor e do bem, essas sim são efetivamente agregadoras e mantenedoras de uma causa. Para que haja coesão, para que haja unidade, para que haja harmonia na combinação das tantas diferenças, só mesmo por meio dessa união, só mesmo sobre essas raízes e com essa sustentação do propósito. E para que entendamos melhor isso, a importância do propósito na sustentação do trabalho, para que não seja o trabalho simples ação exterior, porque nesse movimento podemos nos perder, ou pode nos faltar a força necessária para continuar, porque há trabalho e há trabalho. Trabalho sem propósito pode nos levar muito rapidamente ao desalento, ao desânimo, à falta de estímulo, à falta de esperança. Propósito sem trabalho nos mantém estagnados, ociosos, sem expandir as nossas possibilidades, o nosso próprio desenvolvimento e, com isso, o desenvolvimento dos corações ao nosso redor. É preciso, portanto, trabalho e propósito, para que o propósito alimente o trabalho, seja a alma do agir, e para que o trabalho siga ainda aprofundando cada vez mais esse propósito em nossas vidas, enraizando-se cada vez mais em nosso coração. Mais uma vez, recorrendo a Emmanuel, diria ele, há trabalho-ação e há trabalho-serviço. O trabalho-ação pode transformar o meio, os cenários, os quadros exteriores, mas só o trabalho-serviço alcança e transforma as criaturas. Em primeira instância, o próprio trabalhador. Só o trabalho convertido em serviço, e esta é a temática, né? Servir com amor e propósito, só o servir, de fato, transforma corações. Traz-nos transformações que perduram no tempo e no espaço, laços que se fortalecem e que são a verdadeira riqueza da vida. A nossa riqueza pode ser medida pelo número de amigos, de corações já ao nosso vinculados. E só o trabalho e o serviço, assim, nos propicia esses recursos. E nesse sentido, recordo-me de um diálogo entretecido certa feita por Jesus com o pai de alguns dos apóstolos ali, Zebedeu, pai de Tiago Maior e de João, o evangelista. Conta-nos Humberto de Campos, o contista da Boa Nova, que certa feita, logo ainda ao início da missão de Jesus, quando veio à terra implantar o seu reino de amor, a sua mensagem sublime, ele conversava na casa de Zebedeu com aqueles jovens discípulos, né, com a mãe deles, com o próprio Zebedeu, falando dos propósitos do seu reino, da sua causa, da Boa Nova, das dificuldades também. E então que Zebedeu, estimulado, né, com as perspectivas, com os horizontes que se descortinavam, traz aquela afirmação, não, nós faremos isso, Senhor. Conquistaremos os corações e o mundo para a sua causa. E então Jesus, com uma maior compreensão de vida, naturalmente, vislumbrando o porvir e o desenvolvimento da humanidade, e sabendo dos desafios que haveriam de surgir, diz a ele, Zebedeu, a nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Como a nos dizer a todos nós, que antes de pensarmos no número, é preciso pensar no que dará sustentação a esse número. Porque juntar por juntar, sem a força do propósito, não haverá coesão, tampouco constância, continuidade, perseverança. É preciso primeiro fundar bases bem sólidas, para que o edifício então se engrandeça. Para que então possamos subir de fato a obra. Não que o número depois não venha a ser importante, mas antes o propósito. A verdade, o bem,
o amor, a sustentar a causa, da qual Jesus se fazia ali o iniciador. Mas ele acrescenta, um dia será a do mundo. Um dia, melhor dizendo, a nossa causa será a do mundo inteiro, será também a do número. Mas até lá, é preciso primeiro vençamos cada um de nós o mal que ainda há em nós. Um dia isso há de se espraiar. Esses movimentos, essas causas, crescem. Mas na medida dessa segurança e desse trabalho íntimo de vinculação ao propósito do bem, o mais universal de todos, ao propósito da fraternidade. Por enquanto, diz Jesus, o número pertence no mundo aos movimentos da iniquidade. Por enquanto, aos tempos do Cristo, o número pertencia aos movimentos da iniquidade. E acrescenta ele, a mentira, a tirania, pedem exércitos, monarcas, espadas e riquezas imensas para exercerem os seus domínios sobre as criaturas. O amor, porém, essência de toda vida e de toda glória, pede um coração e sabe ser feliz. O amor, porém, essência de toda vida e de toda glória, pede um coração. Uma primeira fagulha, uma primeira gota, e sabe ser feliz. Porque o amor é a força da vida, multiplicadora da vida. E qual é a boa notícia que agora poderíamos dar? Que em verdade, por meio de projetos como a fraternidade, temos visto aquilo que Jesus um dia previu, que o número também um dia seria das causas do bem. Se por muitos séculos o número, a quantidade, tem estado associado ainda aos movimentos da iniquidade ou das ilusões humanas, das paixões, vemos agora, enfim, nesses novos tempos, que o número vai se tornando também presente, vai se fazendo presente nas causas do bem, da fraternidade. Mas tudo isso começa, todas as causas mais iluminativas e transformadoras da humanidade começaram com esse um coração que o amor pôde encontrar, sendo esse vaso de onde passou então essa água da vida a jorrar, trazendo mais e mais corações para esse movimento transformador, para esse movimento de renovação. É assim que entendemos a força dessas vidas que, quando passaram pela terra, transformaram a tantas vidas. Foram eles, esse um coração em que o amor se alegrou, em que o amor se expressou, e que a tantos, no tempo, esse amor conquistou, por meio desse coração, o primeiro coração que soube aceitar o chamamento. Quando olhamos a própria história da mensagem de Jesus, era ele num primeiro momento. Logo conquistou mais 12, e assim, num círculo cada vez maior, se expandindo, avançando na terra dos corações, vem o seu império se espraiando. Ao contrário dos outros impérios que hoje são história, aqueles construídos sobre as paisagens, sobre os interesses efêmeros e ilusórios do mundo, passaram. No entanto, o reinado de Jesus, baseado no amor, segue cada vez mais triunfante. Venceram os primeiros discípulos seus forças imensas, sem o amparo ou recurso das forças do mundo. Não tinham eles recursos monetários, não tinham eles a força das armas ou as forças políticas, tinham, no entanto, a força do amor. E com a força desse propósito sublime, souberam se sobrepor ao maior império, talvez, que a humanidade já viu, que duramente os perseguiu, mas que, de certo modo, apenas conseguiu engrandecer e destacar ainda mais a força desse propósito, em que se fundem a esperança, em que se funde o bem, o amor. Assim também nos outros movimentos, todos eles, tantos poderíamos citar, um Gandhi, um Luther King,
uma Madre Teresa, corações de homens e mulheres que foram essas primeiras fagulhas que, em se acendendo, em se deixando incendiar nos corações, encandecer pela luz do amor, puderam iniciar verdadeiros focos de transformação coletiva e, às vezes, até de uma nação, da humanidade inteira, graças a essa força do propósito. Porque no início nada tinha, a não ser esse ideal, a não ser isso que os movia. É porque, em verdade, na natureza ou na vida, temos vários tipos de força. Fala-nos a física das 4 forças fundamentais. Uma possível 5ª força está sendo analisada, mas temos essas 4 forças fundamentais: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Temos as forças estabelecidas pela sociedade, as forças administrativas, o judiciário, a força legislativa, a força executiva, a força judiciária. Temos a nossa força física, aquela que está ali representada nas competições esportivas. Todas forças importantes, todas forças que cumprem um papel e uma função dentro da vida. Mas nenhuma dessas forças alcança a essência do ser. Nenhuma dessas forças chega ao mais íntimo do ser. No entanto, há uma, a força das forças, que não só direciona e orienta todas essas forças a serviço do bem e do progresso, mas a única capaz de alcançar a essência de cada um de nós, convidando-nos a despertar e a crescer para a vida abundante, para o mundo feliz e fraterno do amanhã, que nos cabe construir, que nos cabe desde hoje viver em nosso círculo mais íntimo, para que então isso se expanda para a vida maior. Essa é a força do amor, essa é a força do propósito, a mais sublime delas, a mais poderosa delas, que vem nos mostrando ao longo dos séculos que, na presença do amor, sob a inspiração do amor, tudo mais se resolve, tudo mais se supera, toda luta é apenas caminho e processo para que essa árvore da vida cresça, se robusteça e oferte aos corações a sua sombra amiga e os seus frutos, a sua cor, as suas flores, o seu perfume, o sabor de uma vida verdadeiramente feliz, de uma vida verdadeiramente fraterna. Que possamos então pensar nisso, nas raízes que nos têm mantido. Quais são elas? Em que propósitos estamos enraizados? O que tem sido o solo, a base de nossa vida e de nossa realização? Qual tem sido o tronco de nossa sustentação? Estamos ainda pura e exclusivamente baseados nos interesses que passam, que perecem, ou já temos buscado enraizarmos-nos no solo do sentimento, nessa força viva, nessa seiva divina do amor, construindo então esse tronco seguro que nos dará a firmeza e a resiliência para, estendendo as potencialidades do nosso espírito, ofertarmos à vida os frutos do bem. Que a todos que aqui estamos tenhamos um momento ou vários momentos de experiências profundas e marcantes, enraizando-nos ainda mais nessa força viva do amor, para que o tronco do bem, o tronco da fraternidade, a força desse propósito, nos faça ser, onde estivermos, mensageiros do bem e da paz. A todos, muita luz e muita paz. Que Deus nos abençoe sempre.